Quanto tempo o brasileiro precisa trabalhar por uma refeição? Em Sydney, um trabalhador remunerado pelo salário mínimo precisa trabalhar aproximadamente 57 minutos para pagar uma refeição em um restaurante econômico. Em São Paulo, um trabalhador situado na base salarial brasileira precisa entregar cerca de 6 horas e 6 minutos de trabalho para pagar a mesma categoria de consumo. Não estamos comparando o valor convertido em reais. Estamos comparando algo muito mais próximo da realidade humana. Quanto tempo de trabalho custa uma refeição? Porque, ao pagar pelo alimento, o trabalhador não entrega apenas dinheiro. Ele entrega a parte da manhã que passou trabalhando. Entrega horas de esforço, atenção e produtividade. Entrega uma parcela de vida que jamais poderá recuperar. E o salário utilizado nessa comparação ainda precisará pagar aluguel, energia, água, transporte, medicamentos e todas as outras necessidades do mês. Por isso, a pergunta deste vídeo não será simplesmente: onde a comida é mais cara? A pergunta será: quanto da própria vida um trabalhador precisa entregar para conseguir comer? Os preços médios usados nesta comparação são os informados pelo Numbeo para restaurantes econômicos. Em julho de 2026, a base registrava aproximadamente a cifrão 25 em Sydney e R$ 45,25 em São Paulo. Os pisos utilizados foram a cifrão 26,44 por hora na Austrália e R$ 1.621 mensais no Brasil. Como transformamos dinheiro em tempo? Como foi feita a comparação? A metodologia é simples, mas precisa ser compreendida. Primeiro, identificamos o preço médio de uma refeição em um restaurante econômico de cada cidade. Depois, identificamos o salário mínimo bruto por hora vigente naquela localidade. No caso brasileiro, como o salário mínimo é definido mensalmente, dividimos os R$ 1.621 pelas 220 horas correspondentes à jornada mensal utilizada no cálculo trabalhista. Isso produz um valor aproximado de R$ 7,37 por hora. Em seguida, dividimos o preço da refeição pelo valor da hora trabalhada. O resultado mostra quantos minutos ou horas o trabalhador precisa entregar para pagar aquele consumo. Não estamos afirmando que todos os pratos são iguais. Uma refeição de Sydney pode ser diferente daquela encontrada em São Paulo, Paris ou Seul. A comparação é feita por categoria de consumo. Uma refeição em restaurante econômico. Os preços do Numbeo também não são estatísticas governamentais. A plataforma utiliza dados fornecidos por colaboradores e apresenta médias e faixas de preços. Por isso, os resultados devem ser entendidos como uma comparação aproximada de poder de compra, e não como uma medição absoluta de todos os restaurantes de cada cidade. Converter euros, dólares ou won diretamente para reais poderia produzir uma impressão enganosa. Uma refeição de 15 euros pode parecer extremamente cara para o brasileiro. Mas a pessoa que recebe naquela economia não paga utilizando o salário brasileiro. Ela paga com o poder de compra produzido pelo próprio trabalho. Por isso, o dinheiro desaparece de nossa comparação e dá lugar ao relógio. Em Sydney, 57 minutos. Em Paris, 1 hora e 16. Em Toronto, 1 hora e 25. Em São Paulo, mais de 6 horas. A comparação deixa, então, de medir apenas moedas. Passa a medir o valor atribuído à hora de quem trabalha. Um prato não custa somente aquilo que está escrito no cardápio. Ele também custa o período necessário para produzir o dinheiro que o comprará. O verdadeiro preço do alimento não está apenas na etiqueta, mas no tempo de vida que o trabalhador precisa entregar para alcançá-lo. Transição. No Brasil, esse resultado se torna ainda mais contraditório. A potência agrícola e o paradoxo brasileiro. Os números da potência alimentar. Em Sydney, um trabalhador remunerado pelo salário mínimo precisa trabalhar aproximadamente 57 minutos para pagar uma refeição em um restaurante econômico. O resultado brasileiro já seria preocupante em qualquer país. Mas se torna ainda mais incômodo quando observamos a capacidade produtiva do Brasil. Nosso território possui aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados.
A estimativa mais recente da Conab aponta uma produção de 360,1 milhões de toneladas de grãos no ciclo de 2025 e 2026. Somente em 2025, as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram um valor recorde de 169,2 bilhões de dólares. Em um estudo publicado pela Embrapa, baseado na produção de 2020, estimou que o agro brasileiro contribuía para alimentar aproximadamente 800 milhões de pessoas, incluindo a população do próprio país. Não estamos falando de uma nação sem terra. Não estamos falando de um país incapaz de produzir. Temos conhecimento, tecnologia, produtividade, mecanização, portos e presença internacional. Somos uma das grandes potências agropecuárias do planeta. De um lado, vemos campos imensos, colheitadeiras, silos, caminhões, portos e navios carregados. Do outro, encontramos famílias calculando se conseguem levar arroz, feijão, óleo, carne ou leite. O problema não está simplesmente nas exportações. Exportar gera riqueza, movimenta a economia, cria empregos e traz recursos ao país. O Brasil não precisa escolher entre vender alimentos ao exterior e alimentar dignamente sua população. Temos capacidade para realizar as duas coisas. A distorção está em outra parte. A abundância produtiva não se transforma, na mesma proporção, em poder de compra para o trabalhador. O alimento existe. A produção cresce. As exportações batem recordes. Mas o acesso permanece difícil para parte da população. O Brasil é rico naquilo que produz, mas muitos brasileiros continuam pobres na capacidade de comprar aquilo que nasce dentro de suas próprias fronteiras. Esse é o paradoxo brasileiro: abundância na produção e dificuldade no acesso. E essa contradição não aparece apenas na comparação com outros países. Ela também está dentro do orçamento mensal do trabalhador. A realidade mensal de quem trabalha. A cesta básica e o peso na renda. Em junho de 2026, a cesta básica pesquisada pelo Diese em São Paulo custou R$ 965,47, o maior valor entre as capitais analisadas. Um trabalhador remunerado pelo salário mínimo precisou trabalhar aproximadamente 131 horas e 2 minutos para comprá-la. Considerando a remuneração líquida, depois do desconto previdenciário, a cesta comprometeu 64,39% da renda mensal. Isso significa que quase 2/3 do salário líquido desapareceram apenas para garantir a cesta básica. E ainda não foram pagos aluguel, água, energia, transporte, medicamentos, roupas, educação e manutenção da casa. A pessoa precisa comer para continuar vivendo e trabalhando. Mas também precisa de um teto. Precisa deslocar-se. Precisa cuidar da saúde. Precisa sustentar os filhos. Quando a alimentação consome quase toda a renda, as demais necessidades humanas passam a disputar aquilo que restou. Fonte: Diese e Conab, Pesquisa Nacional da Cesta Básica, junho de 2026. O salário mínimo brasileiro vigente em 2026 é de R$ 1.621. Entretanto, ao estimar quanto seria necessário para uma família de 4 pessoas custear alimentação, moradia, saúde, educação, transporte, vestuário e outras necessidades essenciais, o Diese chegou a R$ 8.110,92 em junho. É praticamente 5 vezes o piso oficial. Isso não significa que todas as famílias tenham exatamente as mesmas despesas. Também não significa que o cálculo seja uma fórmula incontestável para definir o salário ideal. Mas ele revela uma distância profunda entre o piso estabelecido pela lei e o custo estimado de uma vida capaz de reunir as necessidades fundamentais de uma família. A alimentação é reconhecida pela Constituição brasileira como um direito social. A legislação também afirma que o direito humano à alimentação adequada envolve acesso regular e permanente ao alimento, sem comprometer outras necessidades essenciais. Mas existe uma diferença entre reconhecer um direito na lei e torná-lo acessível na vida. Quando uma pessoa trabalha durante todo o mês e precisa escolher entre comprar comida, pagar a energia ou adquirir um medicamento, o problema deixa de ser apenas financeiro.
torna-se uma questão de dignidade. Um direito que exige sacrifício desproporcional para ser exercido permanece reconhecido no papel, mas incompleto na realidade. O julgamento moral. Isso não é normal. É uma distorção que precisa ser corrigida. Os números apresentados não são apenas uma curiosidade internacional. Eles mostram quanto da própria vida cada trabalhador precisa entregar para satisfazer uma necessidade elementar. Em determinadas cidades, aproximadamente 1 hora de trabalho paga uma refeição econômica. Em São Paulo, são necessárias mais de 6 horas para quem recebe o salário mínimo. Durante o mês, a cesta básica pode consumir quase 2/3 da remuneração líquida. E isso acontece em um país continental, tecnologicamente preparado para produzir, exportar e abastecer mercados em diversas partes do mundo. Não falta capacidade agrícola. Não falta conhecimento. Não falta produção. O que falta é converter essa riqueza em acesso, poder de compra e segurança alimentar para quem trabalha. Não é justo que um país capaz de contribuir para a alimentação de centenas de milhões de pessoas exija de seu próprio trabalhador tantas horas de vida por uma única refeição. Essa situação não deve ser apresentada como natural. Não deve ser recebida como algo inevitável. É uma distorção entre a riqueza que o país produz e a dignidade que oferece, e precisa ser enfrentada e corrigida. A riqueza de uma nação não pode ser medida apenas pela extensão de suas terras. Não pode ser medida somente pelo tamanho das safras, pelo movimento dos portos ou pelos bilhões obtidos com exportações. Ela também precisa ser medida pela vida de seu povo. Pelo alimento que o trabalhador consegue comprar. Pela segurança que consegue oferecer à família. E pela quantidade de tempo que precisa sacrificar para alcançar aquilo que mantém sua própria existência. O trabalho deveria sustentar a vida. Não deveria consumir quase toda a vida apenas para sustentar o próprio trabalho. Uma sociedade que exige esforço, disciplina e produtividade também precisa assegurar que esse esforço proporcione acesso digno ao essencial. Porque o trabalhador não se alimenta de recordes de produção. Não serve à família toneladas exportadas. Não coloca estatísticas sobre a mesa. Ele se alimenta daquilo que seu salário consegue alcançar. E, quando o trabalho honesto não basta para garantir o prato mais simples, não é o trabalhador que fracassou. É a sociedade que ainda não conseguiu transformar sua abundância em dignidade. Quando uma nação produz alimento em abundância, mas seu povo precisa trabalhar excessivamente para alcançá-lo, o que falta não é riqueza. É transformar riqueza em dignidade. Sou o Mestre Malcan, e esta foi a reflexão de hoje. Vivemos uma grave injustiça que precisa ser corrigida. Estamos vivendo, trabalhando e gerando riqueza para o Brasil. Mas a dignidade merecida ainda não chegou. O Brasil precisa ser mais justo com seu povo.